Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive doando roupas da minha filha, tá? E assim, o porquê que isso me desanimou muito com relação a doar coisinhas dela. Talvez algumas pessoas vão ficar contra o meu posicionamento nos comentários, né? Vão comentar contra o que eu decidi, o que eu penso, mas eu estou sujeita também a ouvir opiniões diferentes da minha, para que também talvez eu possa até repensar que não é por conta de um grão que todo o saco está perdido, né? Mas enfim, é, eu me desanimei muito com relação a repassar coisinhas da minha filha, porque para mim as coisas dela têm muito significado. Eu tenho muito carinho, eu tenho muito apego por tudo, tá? Mesmo que sejam coisas simples, eu não sou uma pessoa financeiramente, sabe, eu não tenho uma condição financeira alta, então as coisas da minha filha ela não são todas de marca, não são todas das melhores grifes, digamos assim. Então são sim coisas simples, mas que foram todas usadas, escolhidas, possuídas com muito carinho, muito amor, muito afeto. Então, assim, eu ofereci, né, algumas peças de roupas da minha filha quando ela era bem pequenininha. Até mesmo peças que eu comprei, que eu ganhei antes de saber que ela era uma menina. Eu ainda estava gestante, não tinha feito ainda a ultrassonografia para descobrir o sexo dela. E eu pensava que era um menino. Eu tinha plena convicção de que seria um menino. Então eu acabava comprando coisas de tons mais neutros, porém puxados pro menino. Azulzinho bebê, verdinho água, amarelinho, branco, coisas neutras. Então, durante um bom período da minha gestação, até que eu descobrisse e confirmasse que fosse uma menina, eu estava nessa vibe, né, de comprar coisinhas mais neutras, porque eu imaginava que seria um menino. E aí, uma pessoa próxima, né, digamos assim, ela engravidou e ela estava grávida e era de um menino. E aí, por volta ali dos 7 para 8 meses, quase completando 8 meses, ela ainda não tinha feito enxoval pro filhinho dela. E aí eu falei, mulher, pelo amor de Deus, corre atrás, porque a partir de agora, qualquer hora é hora, e aí tu precisa ter tempo para poder lavar, passar ferro, guardar tudo bonitinho. E aí eu ainda perguntei a ela, eu tenho até umas coisinhas lá de Isabel, que são neutras. Tu tem interesse? Aí ela falou assim, tenho, claro que tenho. Ah, eu ia ficar muito feliz, eu quero, eu aceito. E eu falei, pronto, eu vou separar pra tu. E eu já tinha separado, né, numa caixa, todas as roupinhas que não serviam mais na minha bebê, pra dar uma folgada, né, no guarda-roupas dela, digamos assim, porque eu acabava sempre me perdendo com roupas que já não cabia mais nela. Às vezes eu pedia pro meu esposo pegar um lookzinho pra ela e ele sempre vinha com uma coisa que já não cabia mais nela. E aí eu resolvi, né, já tirar tudo que já não servia mais e pôr numa caixa. E aí eu fui e separei das que já haviam sido separadas todas as roupas que eram neutras e que serviria para um menininho, né? Porque o bebê dessa moça era um menininho. E, gente, eu separei com muito carinho, muito carinho. Cada roupinha que eu pego, é, que já não serve mais na minha filha, vem com um turbilhão de emoções, de sentimentos, de lembranças boas. Então, assim, eu sei que a gente não deve ter apego a coisas materiais, mas eu acho que quando se fala de um filho, tudo pra mim, pelo menos, tem sentimento, sabe? E aí eu separei muito feliz as coisinhas pra entregar a ela. E aí eu separei vários bores, várias calças, touquinhas, luvinhas, meinhas, coisas assim que minha filha tinha e que eram neutras, né? Vermelho, azulzinho, amarelinho, branco. Separei tudo e entreguei a ela. Tudo bem, né? Pouco tempo depois, antes mesmo dela ganhar o neném, aí ela me falou, Júlia, eu tô tão triste, tu não sabe o que aconteceu.
Aí eu falei, nossa, o que foi? Aí ela disse assim: eu fui lavar aquelas roupinhas que tu me deu e eu pus na máquina e manchou tudo, não salvou uma. Aí eu falei: nossa, foi mesmo, fulana? Ela falou: foi, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei: não, menina, deixa isso pra lá, é bobagem, são roupinhas. Logo, logo tu também vai fazer o teu enxoval. Fica tranquila, é assim mesmo, essas coisas acontecem, a gente fica triste mesmo, mas é coisa da vida, não tem como a gente controlar. Infelizmente aconteceu. Ela falou: ai, que bom que tu não ficou triste. Eu falei: não, fique tranquila. E até então aquilo realmente pra mim não tinha me abalado, né? Eu tinha. Tudo bem, acontece, essas coisas acontecem. E o tempo foi passando, ela fez um enxoval do bebê dela, inclusive ela até me convidou para ir na cidade vizinha ajudar ela, porque ela não tinha muita noção do que usaria, né? Do que precisaria, quantidades e tudo. Aí ela me chamou e eu fui. Ajudei ela, escolhi as coisinhas. E, enfim, passou-se o tempo, né? Isso foi na metade do ano passado. Na metade do... Minha filha já tinha completado 1 aninho de vida, já. Aconteceu, passou, eu esqueci, não fiquei magoada, nem nada. Dessas roupinhas eu nunca vi o bebezinho dela usando nenhuma, tudo bem, né? Acontece. Aconteceu o que aconteceu, eu já não tava nem esperando que usasse mesmo, né? Enfim. Aí, quando foi mais ou menos no mês passado, tem uns 2 meses, um mês mais ou menos, uma pessoa próxima a mim e a ela também teve um filhinho, um menininho, né? E aí essa pessoa ainda falou assim comigo: Julie, tu não tem nada assim de Isabel que seja neutro? Se tiver, eu aceito, viu? Eu não tenho bobagem. Aí eu falei assim: ô fulano, eu não tenho, eu passei pra frente tudo que era neutro, porque depois que eu descobri que era uma menina, aí eu comecei a comprar coisinhas de menina, né? Com rosinha, com lacinho, com bichinhos mais puxados pro lado feminino, enfim. Aí as coisas neutras já não tinham mais, né? Aí eu falei: eu já passei. Ela: ah, não, tudo bem, fica tranquila, obrigada, isso e aquilo. Ela que veio até mim procurar, né? Bom, o tempo se passou, ela teve o nenenzinho dela, nasceu, e aí ela postou uma foto no status e eu reconheci uma blusinha que o bebezinho dela tava usando, uma camisetinha. Aí eu falei: ai, coincidência, igual a de Isabel. Daqui a pouco passou de novo, ela postou outra foto, outra camisetinha. Eu falei: também, será que ela comprou? Mas como era da mesma marca, era o mesmo modelo, eu falei: vai ver do mesmo jeito que eu achei as duas no mesmo lugar, e é uma marca conhecida, né, Kirashi. É uma marquinha boa, assim, pra roupinha de bebê. Ela deve ter achado e comprado também. Igual, né? Coincidência, era neutro, era mais puxada até pro lado do menino mesmo. Aí daqui a pouco ela postou um bodyzinho. E aí eu falei: não, aqui foram as roupas de Isabel. Aí eu falei: ô fulana, eu conheço esse body. Ela: kkkk, mentira, foi fulana que me deu. Eu falei: foi mesmo. Ela foi, eu falei: ah, foi de Isabel. Tu lembra que eu tinha passado, que eu tinha te dito que eu passei as roupinhas de Isabel pra uma pessoa? Foi pra ela. Ela: ai, que legal, e veio parar em mim, olha que coisa boa, isso e aquilo, eu tô tão feliz de saber que foi de Isabel, pode ter certeza que eu vou fazer bom uso, isso e aquilo. Aí eu ainda perguntei assim: tem um bodyzinho de tal e tal forma? Porque esse bodyzinho, gente, eu coloquei no meio das coisas pra doar, né? E poucos dias depois, o meu esposo conversando comigo falou assim: ah, uma das peças que eu nunca daria pra ninguém era tal e tal peça. Aí eu falei: vixe Maria, eu tava no meio das que eu já dei, e agora? E eu já tinha perdido a esperança de pegar de volta, né? Porque ela tinha dito que tinha manchado e eu não falei pra ele que eu tinha passado pra frente. Inclusive, até hoje ele não sabe. Aí eu falei: esse bodyzinho foi parar em tu também? Eu mandei a fotozinha de Isabel usando. Ela foi ao que eu mais uso. KKKK, eu adoro ele. Aí eu falei assim: olha, quando não servir mais no teu bebê e tal, se tu puder só esse, tem como tu guardar pra mim? Porque ele tem um valor sentimental muito grande, não é nem pra mim, é pro meu esposo. E eu não sabia, eu passei e tal. E ele me falou que uma das poucas roupinhas que ele doaria seria essa, que ele queria guardar pra vida toda. E aí, porque, gente, toda vez que a minha filha ia dormir, que eu falava: pega uma roupinha pra ela, se esse bodyzinho tivesse na gaveta, ele só pegava esse. Só esse. Podia ter certeza, tivesse limpo, tivesse na gaveta, ele vinha com esse bodyzinho na mão.
Esse e uma outra calçazinha verdinha que ele chamava do look do Chaves. É um bodyzinho assim de listra, sabe? Era o look preferido dele, era esse. Se fosse pra sair, pra dormir, qualquer coisa, fala, você pega uma roupa pra Isabel, ele ia lá e pegava esse body e essa calça. Então, assim, tem muito significado pra ele, mas eu não tinha, né, tipo, notado isso, que ele queria guardar logo essa peça de roupa. Eu fui pedir pra ela. Ela falou assim, o que mais foi que tu deu? Será que veio parar aqui também? Aí eu expliquei, eu dei uns macacõezinhos de pelúcia, assim, assim, assim. Aí ela falou assim, eu acho que esses não vieram não, mas depois, quando eu tiver com tempo, eu vou tirar umas fotinhas e vou te mandar. Resultado. Você ficou chateada, Juliana, porque foi parar nas mãos dessa pessoa as roupinhas? Não, não fiquei. Muito pelo contrário, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, principalmente da forma que ela falou comigo, da gratidão que ela ficou. Sabe a pessoa que não tem bobagem? Eu também não tenho. Eu usei muita coisa em Isabel que foram de outras pessoas, que foi da filha da minha prima, que foi da filha da minha cunhada. Então, assim, e até hoje se fala assim, Júlia, eu tenho uma roupinha pra dar aqui. Tu quer? Quero. Ave Maria, eu não tenho bobagem, gente. Pense numa pessoa que não tem besteira, sou eu. Nem pra mim, nem pra minha filha, pra ninguém. O que tiver que me dar, seja de marca, seja sem marca, seja usado, eu uso, gente. Eu uso com muito, muito, muito bom gosto mesmo, muita gratidão, com muita vontade, sabe? Então, assim, eu fiquei feliz, triste porque foi parar nessa moça e não fui eu que dei a ela, não. Eu fiquei muito feliz, porque as coisas de Deus, elas são perfeitas, tá? Mesmo que os caminhos sejam duvidosos, mas o resultado, a chegada, o final é sempre certo, sabe? De acordo com a vontade de Deus. Então, eu fiquei muito feliz. Mas também eu fiquei muito, muito magoada de saber que aquela pessoa que eu escolhi dar, que eu separei com tudo com muito carinho, mentiu pra mim. Mentiu pra mim, inventou que as roupinhas tinham sido manchadas, pra não usar no filho dela. Entende? Sendo que antes de dar, eu perguntei, tu tem interesse? E a pessoa falou, tenho, claro. Ela não me magoaria de falar assim, Julie, deixa pra tu dar pra outra pessoa, porque eu vou fazer um enxoval de neném tal dia. Então eu não vou ter precisão. Deixa pra tu dar pra alguém assim que precise, né? Não ia me magoar, gente. Eu juro por Deus que eu não ia ficar magoada. Mas o fato dela mentir pra mim, assim, na cara dura, assim, sabe? E eu fiquei comovida, e ela dizendo que tinha ficado triste com o que aconteceu e tudo. Aquilo, sim, me magoou e me deixou muito entristecida. Então, assim, eu fiquei com medo de doar coisas da minha filha, oferecer coisas da minha filha, porque, assim como ela fez isso, poderia ter sido uma outra pessoa com um coração mais amargo ainda e ter feito algo pior, sabe? Porque, querendo ou não, mesmo que eu já tinha passado pra frente, eu já tinha dado legalidade de que aquelas roupinhas não pertenciam mais a mim nem a minha filha, não tinham mais vínculo com a gente, não era mais dela, não era mais nossa. Então eu tava passando pra frente, não, a energia daquela roupa não nos pertencia mais. Mas alguém poderia ter pego e feito alguma coisa com aquelas roupinhas, alguma coisa negativa, entende? Então, assim, enfim, eu fiquei muito magoada com essa situação, eu fiquei muito desapontada com a índole das pessoas, com o caráter das pessoas, com a falsidade das pessoas. E, assim, hoje, se uma pessoa chegar até mim e falar assim, Julie, tu tem alguma coisa de tal e tal forma da tua filhinha que não sirva mais pra ela e tu queira passar pra frente, porque eu tô precisando, com certeza eu vou buscar escafunchar dentro da minha casa todinho, eu vou passar pra essa pessoa. Mas pra eu buscar ou eu oferecer, tipo assim, perguntar, tu quer? Eu não pergunto mais. Eu não faço mais isso com ninguém, não faço. Aí você vai falar assim, Juliana, só por causa de uma pessoa, porque essa pessoa também, ela não tem condições financeiras, digamos assim, ela não é rica, não é? Então, assim, eu pensei que ela poderia ficar feliz, né? Porque eu falei, olha, não são roupinhas de sair. Algumas podem até ser, mas a maioria não. Mas pra ficar dentro de casa, né? Bebezinho novo suja muita roupa, às vezes gorfa, se mela, o leite, né, escorre pela boca, então, enfim. Aí ela falou assim, não, eu quero, eu vou ficar feliz.
e ela fez isso. Então eu fiquei muito magoada, eu fiquei muito triste, e isso me fez repensar sobre doar e oferecer. E aí, lembra que eu falei que eu já tinha separado uma caixa com todas as outras roupinhas que não dava mais na minha filha? Aí a minha mãe chegou até mim, ela mora em outra cidade. Aí ela falou assim: Júlia, tem uma moça que trabalha lá comigo e ela tá grávida de uma menininha. E aí eu sei que ela tá precisando, e aí eu falei, olha, tem um bocado de coisinha da minha netinha, tu quer? E ela ficou muito feliz, ela disse que queria. Eu falei, mãe, essas coisas não se oferecem, contei, né, toda a situação pra ela. E ela falou, não, eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz em receber. E aí eu fiz todo o processo de falar que aquelas roupas não eram mais da minha filha, que a energia que aquelas roupas carregavam não nos pertencia mais, enfim, dei legalidade e mandei, né, por um portador para minha mãe todas essas roupinhas. E eu falei, olha, chega aí a senhora escolhe, porque tem umas que estão bem gastas, né? Verdade seja dita. E aí a senhora separa o que tiver melhorzinho e dá a essa moça. E o restante, se a senhora vê outra pessoa também assim um pouco mais, não sei o que a senhora faz, se a senhora vê que nem serve para passar para alguém, a senhora vê como é que a senhora descarta ou guarda aí, que eu sei que vó não descarta nada, vó guarda tudo. E aí, enfim, assim foi feito. Essas aí eu já passei. Mas já tem até uma outra remessa aqui que eu preciso reorganizar o guarda-roupinha dela também para retirar, né? Isso aí foi logo depois da fase dos 1 aninho. Agora ela já vai completar 2 amanhã. E aí tem algumas coisinhas também para me desapegar. Mas eu vou me desapegar, vou pegar uma outra partezinha do guarda-roupa, uma colmeiazinha, vou guardar tudo ali, até esperar o momento certo de Deus me mostrar o que fazer, mas não vou mais sair oferecendo, não vou mais pôr no saco e procurar a quem dá. Quando for a hora certa de alguém que realmente precise, que alguém queira, essa pessoa mesma vai chegar até mim. Mas hoje eu não ofereço mais nada a ninguém do que foi da minha filha, porque assim, eu tenho muito sentimento, eu tenho muito carinho, foram coisas importantes para mim, foram coisas que carregam sentimentos muito bons, muito felizes, e a pessoa pegar por pegar e fazer um descaso, ou até mesmo achar, tipo, pegar assim, mas depois ficar com nojo, não sei o que se passou na mente dela, mas enfim, eu não faço mais isso, tá? E eu não sei se você vai concordar com a minha opinião, mas é muito triste quando a gente faz algo pra alguém com muita boa intenção e depois a gente percebe que aquela pessoa estava agindo com falsidade com a gente. Se fossem roupas minhas, talvez eu não tivesse ficado magoada e teria relevado e nem teria me importado, mas acho que tudo que fala assim sobre filhos, sobre memórias afetivas relacionadas a nossos filhos dói mais. Então eu tomei essa decisão e hoje sim eu afirmo que eu não ofereço mais nada da minha filha para ninguém, independente da situação que seja, a não ser que essa pessoa comente que ela está precisando e que ela está buscando aquilo. E uma forma que eu achei de dar uma diminuída na bagunça daqui de casa, com brinquedos e cadeirinhas e coisas assim maiores, andador, que a minha filha não estava mais usando, e a minha casa que é de aluguel, ela é pequena, criei um bazar online, tá? Eu criei um Instagram de desapegos, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu consegui vender a maioria das coisas na mesma semana que eu criei um Instagram. Não fiz tráfego pago, não divulguei em lugar nenhum. As pessoas foram chegando no Instagram de forma orgânica e isso foi muito bom. Então eu consegui vender muitas coisinhas grandes, assim, cadeirinha de balanço, andador, o berço dela de madeira, várias coisas assim. Inclusive esse berço de madeira eu tinha oferecido para essa mesma pessoa das roupinhas que fez isso, né? E aí ela disse que vinha pegar e nunca que veio buscar, não quis. Ainda bem, porque eu consegui vender depois e esse dinheiro retornou para mim, eu consegui comprar outras coisas para minha filha. E eu tinha dado a ela, né? E ela não quis, não aceitou, assim, aceitou, disse que queria, que vinha buscar e nunca veio. Então, que bom. Porque talvez ela tivesse pego e deixado lá jogado, ou nem tivesse montado e teria perdido, deixado no tempo. Então, assim, foi até bom que ela não pegou mesmo. E é isso, gente. É um vídeo assim de desabafo, porque eu fiquei magoada com o que aconteceu.
E sim, falando do desapego, né? Foi uma forma que eu encontrei de passar para frente, ajudando também alguém. Porque, por exemplo, uma cadeirinha de balanço que custa R$ 270 e eu vendi por 120, 130, também foi uma ajuda para essa pessoa que comprou, né? Porque ela comprou algo muito bem conservado, novo praticamente, tá? Porque as coisinhas da minha filha, elas são muito bem conservadas, muito bem cuidadas e por um preço muito acessível, e ela vai saber dar valor àquilo porque custou dinheiro para ela. Então ela sabe o valor que aquilo teve. E também eu acho que quando a gente vende uma coisa, a energia que vai junto com aquela coisa é menor do que quando a gente doa, tá? Então aquilo ali já não me pertence mais, já foi vendido, já foi passado para frente, tem um novo dono, um novo proprietário. E foi um jeito que eu encontrei de não acumular tudo, porque eu não tenho espaço. E também eu peguei um dinheiro de volta que eu pude reinvestir em outras coisas. Inclusive, eu comprei uma mesinha para ela agora, para o aniversáriozinho dela. Uma mesinha educativa que vem com as letrinhas e tudo. Eu vou fazer um vlog organizando a surpresa que eu vou fazer para ela pro aniversáriozinho dela de 2 aninhos. E vai aparecer lá a mesinha e outros itens que eu comprei com o dinheiro das coisas que eu vendi no Instagram de desapegos. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeita. Eu tenho certeza que as pessoas que compraram vão fazer bom uso. E coisas menores que não se dá para repassar para vender, né? Roupinhas já usadas e tudo assim. Eu não vou colocar lá, é claro. Mas eu vou deixar guardada até o momento certo de aparecer a pessoa certa que vai fazer bom uso daquilo e que vai aceitar, vai querer, vai usar e vai possuir aquilo ali com muita gratidão, com muito gosto e vai realmente usar, né? E fazer valer a pena ali, porque eu acho que roupa não foi feita para ficar no guarda-roupa, assim, de se desgastando. Você comprou, usou por pouco período, porque criança perde as coisas muito rápido, ainda tá novinho, ainda tá bom, ainda tem muita gente ainda que pode fazer muito bom uso daquilo, mas eu em si, eu particularmente, não saio mais oferecendo. Então eu vou esperar o momento certo da pessoa certa aparecer e eu ver ela comentando, oh, eu queria tanto tal coisa, aí sim eu posso chegar e falar, olha, eu tenho. Mas fora isso, eu não saio mais oferecendo, querendo dar, sabe? Então, enfim, se você concorda, né, com essa minha opinião, de acordo com toda a situação que eu relatei aqui, deixa aí nos comentários se fosse com você o que, que você faria, se você agiria diferente ou se você deixaria passar, deixaria pra lá, ou se você sequer se magoaria. Conta aí qual seria a sua reação depois de ver que uma pessoa mentiu dessa forma pra você com relação a coisas assim. Se você fosse você nessa situação, o que, que você faria? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!